Para a galera entender um pouco mais. Quando nós vemos um prato de comida ali, arroz, feijão, carne, frango, ovo, peixe, na verdade você tem macronutrientes. Um alimento ele é feito à base de carboidrato, proteínas e gorduras. Não necessariamente você encontra os 3 macronutrientes no mesmo alimento, ou você às vezes pode encontrar. Legal? Carboidrato é muito fácil de comer. Carboidrato é pão, macarrão, batata, farinhas gostoso. em geral. É carboidrato. É muito acessível. As gorduras geralmente são os óleos. Ou a gordura de fonte animal. A gordura que está ali. Entre as fibras da carne. Agora, a proteína, ela é a parte cara da alimentação. Entre os 3 macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, a que custa caro são as proteínas. Quem são as proteínas? Que, Julião? A mais nobre. A mais nobre. Carne, frango, ovo, peixe, whey protein. Só que tem um detalhe. Carboidrato, se você não ingerir, Tiago, o seu corpo é capaz de produzir. Porque sem carboidrato você morre. Porque você tem 2 tipos de tecidos para alimentar. Tecidos aeróbicos, ou seja, alimentados por oxigênio, e tecidos anaeróbicos, alimentados por glicose. Se você não tem glicose no seu corpo, você tem morte cerebral, pelo tecido anaeróbico que você precisa alimentar. Então, se você não tiver ingestão de carboidrato, o seu corpo transforma proteína em carboidrato, num fenômeno chamado... Gliconeogênese. Gliconeogênese. Obrigado, Julião. Num fenômeno chamado gliconeogênese. E se você não tiver carboidrato, o seu corpo produz gordura, transforma gordura em carboidrato. Como? Num processo chamado cetose. Legal? Você não produz proteína. E se você não ingerir proteína, você morre. Existe uma meta de consumo de proteína que está ligado por objetivo. Saúde. 0,6 a 1,0 vezes quilo corporal, você vai ser uma pessoa saudável. E longeva. Meta de proteína é calculado por peso corporal. Quanto você pesa? 70 quilos? Entre 0,6 a 1,0 vezes 70 quilos é a quantidade de proteína. Lembrando que frango não é proteína, ele tem proteína. 100 gramas de peito de frango tem aproximadamente 25% de proteína. Tem que dar uma consultadinha aí no chat GPT. A pessoa acha, pô, comi 100 gramas de frango, comi 100 gramas de proteína. Não é. Não, frango tem proteína. Legal? Se você tem fins de hipertrofia, se você quer ganhar massa muscular, 1,6 vezes quilo corporal. 1,6 vezes o seu peso corporal. Aí você vai ter uma quantidade de proteínas para construir massa muscular. Se você estiver em dieta de emagrecimento e quer usar os benefícios da proteína no emagrecimento, porque ela é termodinâmica, ela gasta energia. 30% das calorias da proteína são gastas para digerir ela, você acredita? Quanto de caloria tem esse frango aqui? Tem 200 calorias. 30% dessas calorias, ou seja, 60 gramas, vão ser gastas só para digerir a proteína. Ela é termodinâmica. Segundo, ela tem mais saciedade. O processo digestivo da proteína ela é mais complexo. Então ela fica mais tempo no seu processo digestivo. Dá mais saciedade. Leva E mais terceiro, tempo pra quebrar. ela garante massa muscular. Porque quando você tem uma taxa de ingestão de proteína adequada, você tem uma garantia maior de uma massa muscular num processo de emagrecimento, ou seja, numa dieta de déficit calórico. Por isso que a proteína é tão analisada hoje. As pessoas reconheceram a importância da proteína. Principalmente por esses 3 fatores que eu te falei. Manutenção da massa muscular, capacidade de queima de calorias maior e saciedade. E quando você está no processo de emagrecimento, você pode comer 2,2 vezes quilo corporal para aumentar a saciedade dentro de uma quantidade de calorias igual. Sabe por quê? Porque 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem a mesma quantidade de calorias, 4 calorias. Enquanto gordura, 1 grama de gordura tem 9. Entendi. Agora, Julião, explica para um fisiculturista ou para uma pessoa magra que quer ganhar massa muscular o quanto é importante a proteína e quanto é importante calcular, né? Porque se comer proteína demais, a pessoa não consegue entrar em superávit calórico. Exato. Se você comer demais proteína, você vai ficar muito satisfeito, não vai conseguir comer as quantidades suficientes de carboidrato e gordura que são necessários para promover o crescimento de massa muscular. Proteína demais é ruim.
Então, Tem que ser calculado. Então, se eu vou fazer uma dieta então hiperproteica e vou crescer proteína. mais, vou colocar 5 gramas de proteína por quilo peso corporal. Você come no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você não tem Não aguenta. nenhuma chance de conseguir consumir essa quantidade de alimento, até porque proteína leva mais tempo para ser quebrada em fonte de energia do que carboidrato. Então, isso é natural de qualquer proteína, menos a whey, que é muito mais fácil de ser absorvida, mas já é um alimento O whey pré-digerido. é só um complemento, ele pode ser considerado um alimento já? Ele é considerado um alimento, só que ele é um Considerado alimento alimento. industrializado. Tá. Então, assim, Mas ele é tão sólido, ele é tão valioso a nível biológico quanto uma carne vermelha. Entendi. Só que tem um detalhe. Refeições líquidas proteicas, isso é uma dica pra galera, tendem a ter uma absorção menor. Por exemplo, uma proteína sólida, mastigada, versus uma proteína líquida ingerida, a tendência é você perder 30% a absorção da líquida. Entendi. o maior problema tá as pessoas que fazem regime. Então ela reduz dramaticamente a alimentação dela, transforma aquela alimentação em um déficit calórico muito severo. Esse déficit calórico, ele é visto de que forma? Na perca do glicogênio muscular, ou seja, você perde aquela volumização, aquele aspecto de célula cheia. Você tem uma célula que antes parecia uma uva, e agora ela parece uma uva desidratada, uma uva passa. Né? E a proteína, ela tem um papel essencial para fazer a manutenção do tônus da musculatura. Então, pessoas que fazem regime, uma dieta que não tem um nível adequado de proteína, tendem a ter muito problema com flacidez. Então é muito natural você ver pessoas, se eu comecei a emagrecer, estou me sentindo uma bexiga murcha. Exatamente porque não tem a associação de uma quantidade certa de proteína associado ao exercício físico para promover o tônus muscular e a manutenção e até o aumento dela. O ovo, ele é a melhor fonte de proteína? Ou isso é ponto popular? Já foi vilão, né, tiozão? Na verdade, existe uma forma de você entender qualidade de proteína. Pensa na proteína como se ele fosse um trem. Vagões ligados, nós chamamos de peptídeos. Chapas de aço que formam um vagão, nós chamamos de aminoácidos. Aminoácidos ligados formam peptídeos. Peptídeos ligados formam uma proteína. Então a gente chama de proteína como macronutriente. Macro, nutriente grande. A função do nosso corpo é pegar esse colar de pérola de aminoácido e quebrar. A digestão da proteína é isso. Você come um macronutriente, ou seja, esse trem inteiro, e o seu organismo vai quebrando. Porque dentro do nosso intestino, na parede do enterócito, você vai absorver apenas aminoácido. Você não consegue absorver. E é muito louco. Quando você absorve, sabe o que o seu corpo faz? Forma a proteína novamente. Você come o macronutriente, quebra em micronutriente para formar o macronutriente que é o seu tecido. Existem dois tipos de aminoácidos. Os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Aminoácido não essencial é uma família de aminoácidos que o seu corpo é capaz de produzir. Por exemplo, glutamina. Glutamina é o aminoácido mais abundante no teu corpo, porque quase todos os seus órgãos sintetiza glutamina. L-carnitina, aminoácido não essencial, seu corpo produz. Agora, leucina, o seu corpo não produz. Isoleucina, valina, o seu corpo não produz. É o grupo dos aminoácidos essenciais. Esse você depende da alimentação. São 21 aminoácidos. Certo? 9 são essenciais. Esses 9 aminoácidos essenciais você tem que buscar nos alimentos. O que é uma proteína de alto valor biológico? Rica nesses aminoácidos que o seu corpo não produz. Quais são as proteínas mais ricas em aminoácidos essenciais? As de fonte animal. Carne, frango, ovo, peixe, whey, são as mais nobres. Mas, se você é um vegano ou vegetariano, não se preocupa. Porque fazendo um pool de consumo de aminoácidos,
Perdão, fazendo um pool de consumo de proteínas vegetais. O que é pool? Escolhendo vários tipos de proteínas vegetais, você consegue ter todos os aminoácidos essenciais também. Então, se você come proteína do trigo, proteína do arroz, proteína da ervilha, proteína do feijão, proteína da soja, você consegue ter todos os aminoácidos essenciais e ter a sua saúde. O seu corpo só sintetiza tecidos quando ele tem esses 21 aminoácidos. Ele não consegue sintetizar capenga. Entendeu? Ovo é considerado um superalimento porque proteico, rico em aminoácidos essenciais, com gordura, colesterol na quantidade certa, quando você não abusa para produzir hormônios esteroides, você precisa de colesterol. Sem colesterol você não produz testosterona, sem colesterol você não produz cortisol, que são hormônios esteroides. O problema do colesterol é o excesso. Mas se você zerar colesterol, você vai ter problemas, inclusive sexuais. O ovo é um superalimento, inclusive, porque ele era, usando no passado, o que ele era? Barato. O bicho tá caro agora, velho. Tá bem Agora caro. tá caro. Então ele era um superalimento porque ele era proteico, tinha uma gordura que nós precisamos e era barato. Agora uma dose de whey tá mais barata do que ovo. Como é que pode, né? Esse último final de semana a gente teve um método Destiny e participou como aluna aquela Graciane Barbosa, que é aquela mulher. Nossa forte. amiga. Rapaz, a mulher é forte mesmo. Que a gente faz uma brincadeira, a gente chama O na Júlio frente. foi treinador várias vezes dela. A gente chamou foi na treinador frente, dela. Chamamos o Wesley e ela, que eu faço uma brincadeira de músculos versus inteligência. Tá perdido. Ela fez assim, rapaz, grande. Mas vai treinar com ela pra você ver o prejuízo. Mas ela também come não sei quantos ovos por dia. Ela tem uma quantidade de ovos. 40, eu acho. 40 ovos por dia, cara. Que loucura. Eu como 4 ovos cozidos e eu fico empanturrado já. Eu tento comer 4 ovos por dia cozidos. Ali é o cúmulo da disciplina, Graciane. Aquela é uma das pessoas mais disciplinadas que nós conhecemos. Ela e está se espiritualizando agora. E foi muito bom esse último método Dash. Então você vê que a pessoa que é disciplinada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, dificilmente ela vai dar errado na vida. Né? Até porque o ser humano, ele gosta de seguir quem está dando certo. Eu não sei se você sabe disso, mas 73% das pessoas não conseguem, 73% não conseguem tomar decisões sozinhas. Ela precisa ver alguém tomando a decisão para seguir. É por isso que o político paga ilicitamente para sair em primeiro lugar na pesquisa, mesmo que seja mentira. Por que ele quer sair em primeiro lugar? Porque ele sabe que 73% das pessoas vão decidir pelo primeiro. Por quê? Ele quer ir no quem está vencendo, onde está todo mundo indo. Está todo mundo indo lá. Então, a importância da gente usar a nossa disciplina para ter o sucesso não é para que a gente tenha resultados, é para a gente poder guiar um monte de gente que precisa da gente, cara, para ter um futuro, para ter uma direção. Tem gente que se não te seguir não sabe o que fazer da vida não, cara. Tem gente que se não escutar a gente, não sabe, não resolve. Precisa de um guia. Eu pego... As pessoas precisam. Em sua maioria, as pessoas não têm autodireção. Elas precisam ser conduzidas. E isso, você sabe que isso é um ponto muito forte no atleta, né? O atleta, ele tem a tendência de ouvir muito quem tem resultado. Porque como ele busca muito pelo resultado, por exemplo, tá eu e o Júlio aqui, e você é uma pessoa desconhecida pra gente. Não existe internet, nós estamos... De repente, nós descobrimos que você ganhou 4 campeonatos dos campeonatos mais difíceis do nosso esporte. A gente vai dar um jeito de perguntar para você o que você está fazendo, cara. E tentar entender isso. E ouvir muito, mas muito atenciosamente você. Por quê? Porque o atleta, ele admira resultados porque ele reconhece o processo. Histórias de vitória. Entendeu? Tá. Se esse cara foi campeão, eu sei o que esse cara fez para chegar lá, porque eu tô na luta para fazer. Então, isso também é um aprendizado. Toda vez que alguém for ouvir um conselho, antes de ouvir o conselho, principalmente hoje, com a internet, com o marketing digital pesado, que a galera dá uma marketada brava no marketing pessoal. Primeiro, procura entender. Tá, esse cara, ele falou que ele vai me ensinar sobre isso. Quais foram os feitos dele nessa área? Ele tem quantos livros publicados? Por exemplo, vamos falar sobre negócios. Eu vou ensinar você a mudar o seu negócio. Quantas empresas ele teve ao longo da vida dele?
Quantas empresas ele criou? Ou ele realmente ficou rico ensinando as pessoas a melhorarem suas empresas? Mas qual a curva de aprendizado que ele tem se ele nunca teve uma empresa? Ele não sabe meus perrengues. Eu sou empresário. Eu estou buscando alguém para melhorar minha empresa. Eu vou pegar alguém que nunca teve empresa e ele não sabe o que eu passo. Ele não sabe dos meus perrengues. O atleta tem esse feeling. Por exemplo, você vai chegar, te respeito, você vai falar assim, cara, eu tenho doutorado em educação física. Doutorado em educação física. Eu vou ensinar vocês algumas estratégias de treino. Dificilmente um atleta vai te ouvir, velho. Sem o título de campeão, não importa o diploma. Não estou dizendo que o atleta está certo, não. Eu só estou dizendo o seguinte, que para o atleta você é teórico demais e prático de menos. Agora, você fala assim, não sou doutor, eu sou mestre em educação física, mas sou tricampeão na tua área, eu, como atleta, falo assim, esse cara sabe meus perrengues. Mas no mundo dos negócios, por exemplo, e eu acho que o mundo dos negócios tem uma analogia muito interessante também, cara. Quem dá mais aula hoje? Quem dá mais mentoria de negócio? O cara que tem MBA em negócios em Harvard ou o cara que fez sucesso com uma empresa aqui? O cara que fez sucesso com uma empresa aqui, cara, que não tem nem a quinta série, monta uma mentoria e ganha mais dinheiro que o cara de MBA de Harvard. Tem um terceiro nesse jogo. Ou o cara que é bom na marketada. Por isso que eu tô dando a dica. Então, Cuidado na marketada. É isso aí. Esse analise é o que tem que ter cuidado. Currículo, entenda, porque hoje o marketing tá muito agressivo. Vende a tainha como salmão. E aí os bons pagam pelos ruins. Você tem uma experiência péssima, acha que você não tem que buscar treinamento? Não. Você não soube Escolheu analisar o cara errado. currículo. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. E tá demais. Tem Cara. muito demais. desse, cara. Esse é o Tá que demais. tem mais. E no nosso esporte também tá. Tá cheio de coach por aí dizendo que ensina e nunca pisou num palco de fisiculturismo e nunca estudou. Não é, Julião? Nossa, tem muito isso e assim, agora a gente ainda tem Tá na marketada. uns novos educadores físicos que eles têm essa questão, eles vêm com um paper ali, ó, eu tenho aqui documentado que essa é a forma que dá certo. Mas o Ele nosso só não esporte, fez, mas, exato, mas ele tem a forma. Mas o nosso esporte ele é muito mais do que uma teoria. Né? Então, quando você fala de paper, você não tem exatidão também. Então, você tem as variáveis. E no nosso esporte, a gente está ali no laboratório, atuando antes do estudo. Então, tudo que vai ser aplicado nos estudos é feito antes no laboratório, dentro da sala de musculação. Tudo é inventado. Mas se você, no meu meio é de espiritualidade, assim, né? Vida emocional e espiritualidade. Os caras que eu mais escuto como mentores são os caras que mais conquistaram coisas através da fé. São os caras que eu escolho mais. Jornada. Você pega a jornada de vida do cara, o cara atravessou altos e baixos seríssimo, ficou de pé. Aí quando vai perguntar qual o segredo do cara, o cara mostra para você que foi a fé. Esse é o cara que eu escuto mais. Curva de aprendizado. Porque é o que me interessa mais dentro do meu assunto de teologia e tal. Então, se você parar para pensar, não é só no esporte que tem essas referências. Em qualquer cara. Área. Vida emocional, vida sentimental, na vida empresarial e financeira, na espiritualidade. Você sempre vai seguir quem tem resultado.